Bom, gente, então a gente tinha pensado hoje, né? é, Na aula de hoje, a gente retomar, né? Passar ali, ó, né? Já que estamos ali falando de fim de ano, né? Como se fosse ali a retrospectiva ali, né? De fim de ano, né? Passar aí um pouco pelas coisas que a gente aprendeu, que a gente discutiu aí, né? Durante esse ano. É, e bom, vamos ver se mais gente vai entrar, mas se não, acho que conversa a gente aqui, né? Eu acho que a Rafaela tá chegando agora aí, né? Que vai fazer a FUVEST, né? Mas acho que a Vitória, Esther, né? O Rafa que estão aí, né? Vamos ver se entra mais gente aí, mas se não, vai nós mesmo. Aí queria ouvir de vocês, assim, né? Falando de matemática, né? Das aulas de matemática, mas se quiser falar das aulas de ciências da natureza também. Enfim, né? O que mais marcou, assim, das aulas, né? O que teve de aprendizado, né? De conteúdo. E aí pode ser desde, aprendi a calcular análise combinatória, né, de conteúdo mesmo, de aprender a fazer, ou do tipo também aprendi que juros compostos, quando eu estou endividado, é um problema, né? Enfim, né, acho que a gente discutiu bastante coisa, né? Mesmo sendo poucas aulas, a gente conseguiu discutir bastante coisa, né? E enquanto vocês pensam aí, eu posso começar falando de algumas coisas, né, que a gente também, como professor, vai aprendendo muito, assim, né? Desde pensar as aulas, né? Aí direto ali na sexta-noite a gente muda alguma coisinha, porque fica pensando na aula e pensa um jeito de fazer diferente. Às vezes na própria aula, né? A gente acaba improvisando. E uma coisa que eu pensei muito, não sei se vocês estavam na aula de análise combinatória, né? Que tinha as cadeiras coloridas. Alguém estava aqui nessa aula? Ou assistiu a gravação depois? Vitória não viu. Esther também não. Não, foi num sábado. Acho que faz umas 3 aulas de matemática. Tá. Então, mas o que que aconteceu? A gente estava falando de quantas senhas de celular é possível fazer com 4 dígitos. Aliás, vamos já, já fazer aí um tipo de revisão, né? Vou até puxar a apresentação aqui de diferente, né? Dessa aula aí que acho que vocês não estavam. Mas quantas senhas possíveis de celular existem, né? No celular que a senha é de 4 dígitos. 24. E aí, quem mais? 1.000 da Esther. 10.000. Que você está pensando para falar, Esther? Se quiser, pode abrir o microfone, tá? Aqui contando que são os números de 0 a 9 seriam 10 números. Aí, como a senhora falou que tinha que ser números distintos, seria 10 vezes 4, se não me engano. Aí daria 10.000. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Então, boa, Esther. Então, a gente tem 10.000 tipos de senhas diferentes, né? A gente estava falando disso durante a aula. Inclusive, um dos exercícios vai envolver isso. Então, a Esther já deu uma dica aí. E aí, a gente estava falando eu dei o exemplo de um estádio de futebol, né? E que um estádio de futebol, às vezes, tem 50, 60 mil pessoas, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que no estádio de futebol, provavelmente
muitas pessoas vão ter a mesma senha, né? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E aí eu pensei nisso durante a aula, tá ligado? E aí depois isso me marcou muito. E aí, tanto que a gente discutiu isso na reunião de matemática, e na aula seguinte, de probabilidade, a gente continuou trabalhando essa questão, né? Não sei se vocês estavam, mas enfim, isso foi uma coisa, né, que ficou assim para mim, né? É, e aí queria perguntar, né, para vocês, assim, né, o que ficou de aprendizado, né, o que marcou vocês das aulas de matemática, assim. Agora é a vez de vocês, gente. Eu acho que as que mais me marcaram foram sobre a matemática, sobre de matemática financeira, porque eu não tinha nenhum conhecimento sobre isso. Eu fiquei tipo bem impressionada. Algumas coisas começaram a fazer sentido, assim, de Uhum. juros, quando eu compro alguma coisa. Achei que foi bem interessante. Sim, sim. É um negócio bem importante mesmo, né, que quando a gente começa a entender, a gente fica mais esperto para não cair numas roubadas aí, né? E aí também começa a entender diferentes coisas, né? Do tipo, isso eu não sei se o Léo falou, mas é, é, é muito melhor você pegar um empréstimo no banco do que você entrar no cheque especial, por exemplo, porque os juros é muito menor, né? Enfim, né? Esse tipo de coisa, assim, é realmente importante, assim. Mas da parte de exercícios, assim, Esther, você foi na aula agora no meio de semana? Ah, falaram de cheque especial, legal. Na parte, assim, de exercício, você acha que entendeu legal, assim, esse tipo de coisa? Eu achei meio complexo de matemática, o de juros compostos, só que deu para entender. Só tem que prestar atenção no enunciado, é basicamente interpretar enunciado os exercícios. Isso, e aplicação de fórmula, entender o que é cada um. Ah, a Vitória viu o mini curso de educação financeira foi no Amélia Care? Foi, eu estudo lá, eu participei. Ah, eu tava esse dia, não sei se você lembra. E acho que eu não lembro não, tinha muita gente. Tinha muita gente, né? E você gostou? Gostei demais. Aí eu até perguntei se tinha algum cursinho, né, preparatório. Aí eles falaram que sim, tem. Aí eu entrei em contato, acho que foi depois de um mês. Aí eu entrei, em outubro. Sim, sim. O curso lá foi no dia 24 de setembro. Para quem não sabe, né, o cursinho ele faz parte, né, de um coletivo chamado Disparada, né? E aí no Disparada tem um time ali de economistas, né? O coletivo Arroz, Feijão e Economistas que fizeram um curso de educação financeira, né? Mas é mais voltado para contas domésticas, orçamento familiar, e ali fala um pouco, né, dessas questões aí dos juros, né, desse tipo de coisa. A gente até tentou misturar um pouco as coisas na aula, assim, né, mas depois, né, se a Esther, né, a Rafa que não conhece, a gente pode falar um pouco, mas enfim, né, tem tudo a ver, assim, né, e aí naquele curso a gente fala bastante, é, né, de que toda essa questão de endividamento, de renda, de preços, né, também tem a ver muito com a questão política, né, enfim, né, do país e tudo mais. E que muitas coisas, né, a gente dá dicas, né, a gente procura estudar para saber, mas que não depende da gente, né, depende muito da política econômica do governo e o governo atual, né, é um governo que ele resiste muito, né, para políticas de renda, né? Então tinha aquela questão do auxílio no passado, que queria de 200, aí o pessoal pressionou para ser 600, mas tem questão de política de preços também muito ruim, né? O que está a inflação hoje, né? A gente, inclusive, na aula de revisão do primeiro semestre, tinha um exercício sobre que usava aí coisa de açougue, né? Preço de carne, está totalmente desatualizado esse exercício, porque os preços subiram muito, esse tipo de coisa. Isso tem muito a ver
enfim, né, economia mais voltada para exportação, né, e aí não sobra para o mercado interno, mas enfim, acabei divagando um pouco. Então a Esther falou que gostou da aula de matemática financeira, né, e a Vitória, né, tinha conhecido tinha conhecido, né, o cursinho através da educação financeira, né, chegou mais agora. E o que você te marcou, assim, da parte de matemática, Vitória? Boa tarde. Oi, Isabela, tudo bem? Deixa eu só te explicar como que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo meio que uma retrospectiva, assim, das aulas, né? É, e aí eu estou perguntando para vocês, assim, momentos que marcaram vocês, né? Eu também, né, conhecimentos que vocês tiveram, né? A partir das aulas de matemática que não sabiam, né? E agora sabem, esse tipo de coisa. A Esther já falou das aulas de matemática financeira. A Vitória teve dificuldade para entender os juros compostos. É um pouco complicado mesmo, envolve potenciação, né? Alguém abriu. Pode falar, gente. Tá. E, e Rafa, Isabela que chegou agora, o Caio que chegou agora também. O que mais marcou vocês aí nessas aulas de matemática? O que vocês aprenderam? E aí pode ser desde aprender a fazer uma conta, né? Ou ter algum tipo de reflexão, juros Para compostos mim, mesmo. a financeira me ajudou muito, que eu Uhum. não sabia muito e eu acho isso importante também. Tipo, não só pro Enem, mas também pra vida, né? Quando for fazer as continhas lá na frente. Acho que a financeira foi Total, a mais, mas tudo, tipo, eu absorvi uma coisa nova que eu gostei. total. Não, legal, Isa. E Caio, você? Pode mandar pelo chat se quiser. Relembrar conceitos. Mas lembra de algum em específico? Olha, gente, estou escrevendo aqui no chat tudo o que a gente falou nesse semestre. E aí, queria saber de vocês, assim, o que vocês queriam, né? Eu separei um exercício de cada um. Aí eu queria saber o que vocês preferem que eu faça hoje, assim, né? Então, aí pode ser tanto algo que vocês não viram ou algo que vocês estejam com dúvida. Ó, mandei aí. Aí a gente escolhe. Porque eu vi que tem bastante gente que chegou no meio do semestre, né? Ó, o Caio já falou probabilidade. A Isabela, Eu acho que geometria. para mim é geometria e probabilidade, que são os mais que eu não tenho tanto assim entendimento. Boa, boa. Eu acho que dá tempo de fazer os dois, geometria. Meu, acho que dá tempo de fazer os dois, geometria, o de estatística e de probabilidade. Eu vou compartilhar aqui então, gente. Só ver um negócio. Tá, tudo certo. E aí, conforme for a gente passando os exercícios, aí a gente tenta retomar, né? Aí algumas dos exercícios que a gente fez em aula, né? Mas, bom, beleza, gente. É, Opa, compartilhei errado. Problemas técnicos.
Isso, agora boa. Certinho. Então, a de revisão. Vamos começar pelos exercícios de geometria, né? Então, a gente tem esse primeiro exercício aqui. Bom, em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaço de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Aí tem as 5 opções. E aí, né, para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. E essa é a pergunta, gente. E aí, quanto tempo vocês acham que precisa? Agora, 1h11 até 1h15 acho que dá, né? E aí podem ir mandando a resposta no chat, conforme forem fazendo. Ixi, veio chegando as respostas e eu nem vi. Foi mal, gente. Terreno 13. Aliás, terreno 3. Vamos ver. Alguém quer explicar por que que chegou no 3? Eu fiz, tipo, eu pensei, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, sim, estou ouvindo. Ah, tá. Eu tava falando que ele tava mudo. Eu fiz 6 vezes 3, que aí deu 18, né? Aí é. Não, calma, esqueci o que eu fiz, calma. Tudo bem, tudo bem. Acho que foi isso. Eu fiz 6 vezes 3, aí deu 18. Aí eu vi que é tipo 180 metros pra cercar. E aí, como é o máximo, eles escolheriam isso, por ser o máximo. E, tipo, o outro é 7 vezes 2, que é 14. Então, tipo, compensa mais de 180. Mas eu não sei se tá certo, porque parecia ser muito simples o que eu fiz. Ó, gente, vamos lá. Aqui, eu acho que o Rafa tá indo pelo caminho certo. A gente tem duas coisas aqui que são importantes na geometria. Uma delas é o perímetro e outra é a área. Isso mesmo, Esther. E aí, o que a gente quer? A gente tem uma restrição de perímetro, né? Ou seja, a gente tem que ter ali, no máximo, 180 metros de perímetro. E o que a gente quer é a maior área, né? E aí, gente, a gente está aqui falando de um retângulo, né? Como que a gente calcula o perímetro de um retângulo? Eu acho. Somos lados.
Alguém ia falar alguma coisa? Não, desculpa. Mas é isso mesmo, soma os lados. Então, o primeiro passo, gente, seria somar os lados, né, desses 5 terrenos e ver quais que estão dentro da regra e quais que não estão dentro da regra. E a área, gente? Como que a gente calcula a área? Seria a base maior vezes base menor dividido por 2? Por que dividido por 2? Aliás, e por que, o que que é o base maior e o base menor? No caso aí do terreno 3 seria 60 vezes 30, que são tipo o lado maior e o lado menor. Isso, mas não divide por 2, tá? A gente divide por 2 só quando é triângulo, mas aí é área da base, aliás, base vezes altura dividido por 2, ou quando é do trapézio, que aí é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes altura dividido por 2, tá bom? Mas beleza, gente. Então, a, a, a gente primeiro vê quais que estão dentro, né, da regra, né, do perímetro, e depois calcula as áreas, e aí escolhe a maior área. Então, vamos lá para as contas. Primeiro terreno, 55 e 45. Né? E aí tá desenhado como que seria. Né? E é importante falar, né, que a gente tem que somar os 4 lados, né? Não adianta somar só os 2, né? Então tem que somar os 4 e ver se chega em 180, né? E aqui, enfim, né, como sempre vão ter 2 lados iguais, a gente pode multiplicar por 2, né? Mas dá na mesma. E aí faz as contas. Então, o primeiro terreno, ele tem um perímetro maior do que 180. Então, não é viável. E aí a gente vai indo, né? Aí o terreno 2 não é viável, o terreno 3 é viável, o terreno 4 é viável, o terreno 5 não é viável. Agora a gente calcula a área só do 3 e do 4. E, gente, aqui tem uma coisa importante também. Por quê? Se vocês tivessem feito só até esse momento do exercício, vocês já teriam 2 alternativas só. Né? Ao invés de 5, vocês já iam eliminar 3, ia sobrar 2, e aí com isso, né, teria 50% de chance de acertar, né? Então, só se tivesse feito isso já era bom. Né? Mas, enfim, né, para chegar na resposta, a gente calcula, né, a área de cada um, que aí é multiplicando, né, base vezes altura, comprimento vezes largura, né, pode chamar como quiser, e aí a gente vê que o terreno 3 ele tem uma área maior do que o terreno 4. Então, o terreno 3 ele é melhor, né? Mesmo eles tendo perímetros iguais. Então, essa é a resposta. Parabéns aí para quem falou o 3, é isso mesmo. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Não. Boa, então vamos seguir. Explica a última parte da área, né? Beleza. Seguinte, a gente tem. A gente viu os perímetros, né? Quais perímetros estavam dentro e quais não estavam. Aí sobraram só 2 opções: o terreno 3 e o terreno 4. E aí a gente precisa calcular a área de cada um deles. Aí são triângulos, aliás, são retângulos. E a área de retângulo a gente calcula a partir, né, do comprimento da base, né, vezes altura, comprimento vezes largura, né? Ou seja, tem que fazer esse 55 vezes o 45, né, no caso do terreno 1. Aí, no terreno 3, 60 vezes 30. No terreno 4, 70 vezes 20. E aí, né, o que o exercício pede? Vamos voltar lá no exercício. O exercício, ele pede o terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura. Então, a gente pega o de maior área, que, conforme a gente calculou, é justamente o terreno 3. Explicou, Rafa? Boa. Carol, sim, o perímetro é a soma dos lados. Isso para qualquer polígono. Então, o triângulo também vai ser a soma dos lados, pentágono também, hexágono também, qualquer polígono, o perímetro é a soma dos lados, tá bom? E tem uma diferença importante, né? Que o perímetro, ele é em metros.
né? E a área é metros quadrados, e o volume é metros cúbicos. Isso também é importante de lembrar, né? Até porque a gente não pode comparar a área com perímetro, né? Esse tipo de coisa são grandezas diferentes. Tá certo, gente? Bom, vamos lá, seguindo então, né? O próximo exercício aí também de geometria. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. A distância em metros que o paciente deve se deslocar para chegar no fim da rampa é... E aí tem as 5 opções. E aí, bom, vamos lá, gente. Acho que uns 5 minutinhos também é suficiente para esse exercício. Isabela chutou D. Alguém está fazendo aí e está chegando perto da resposta ou estão com dúvida? Eu fiz um negócio, mas eu não sei se tá certo, porque, tipo, foi muito simples. E, sabe, tipo, quando você faz uma conta pra tentar achar algum resultado que tá na questão, foi tipo isso que eu fiz. Uhum. E qual conta você fez? Eu fiz regra de 3, aí, tipo, eu fiz 0,8 metros, está para 3,2 metros. E assim como 2,2 metros está para, aí deu 8,8. Aí eu fiz 8,8 menos 3,2, que foi o que ele já andou, Uhum. e aí deu 5,6. E o Rafa fez isso também. Gente, Não, eu adorei, eu adorei. Eu fiz o mesmo, só que errado. Porque eu fui de C. Tá. Esther, o que você estava tentando fazer? O, o que você tentou fazer? Até onde você foi? Onde você parou?
Conta pra gente. Acho que nem eu sei. Bom, gente, eu vou mostrar e aí vocês vão ver a graça da coisa. Mas, gente, exercício de geometria que não tem o desenho, a primeira coisa que a gente faz é o desenho. Alguém fez o desenho da rampa? A Esther fez. Boa, Esther. Caio também. Boa. Tá. Aí, bom, temos a rampa. O enunciado fala que ela tem 2,2 metros. Uma pessoa andou um pouquinho, né? E aí ela andou 3,2 e subiu 0,8. A distância em metros, aí tá, né? E aí o comprimento total da rampa é x. E aí, gente, aí que vocês vão ver. O nome disso é semelhança de triângulos. Não sei se vocês se recordam da aula. Mas, pera, deixa eu pegar o negocinho aqui. Tem esse triângulo menor aqui, que tem lado 0,8 e 3,2. Esse triângulo, gente, ele é proporcional, ele é semelhante a esse triângulo maior, que tem 2,2. Então, se ele é proporcional, a gente pode fazer o que vocês fizeram, que é uma regra de 3. Então, a gente pode armar a regra de 3 exatamente como a Isabela falou. E aí, resolvendo, né, a gente simplifica, faz as contas e chega exatamente no número que a Isabela falou, né, que não tem na resposta, porque a resposta não é o comprimento da rampa, mas é o quanto falta. E para fazer o quanto falta, a gente vai ter o total, né, vai tirar o que ele já andou e vai chegar no 5,6. É, então, qual a lição que a gente tira aqui, né? Isso aí, né? De que se a gente não, às vezes, né? Só fazendo aí uma regra de 3, dando uma manipulada aí nos números, a gente consegue ter uma boa ideia do resultado, né? Mesmo não entendendo a teoria por trás, né? Então, parabéns, gente, aí também enfim, né? Para quem conseguiu. Mas é importante também entender o conteúdo por trás, né? Entender essa questão da semelhança, que é algo, enfim, né? Que cai muito e tem várias utilizações, né? Aplicações. Na aula que a gente deu, não lembro se algum de vocês estavam, foi, foi uma aula muito boa, né? Depois até vale procurar, mas que a gente fala, né, de como que a gente faz para medir, né, o tamanho de um poste usando um palitinho. É bem interessante mesmo. Vocês entenderam essa parte da rampa? Boa, e da semelhança. Boa. Se vocês procurarem no Classroom, deve ter exercício disso, né? E aí, enfim, recomendo bastante fazer, tá bom? E é sempre nesse esquema de regra de 3. Às vezes o desafio é montar a regra de 3, tá bom? É isso, gente. Então vamos seguir para o próximo, né? Que é aqui, né? Exatamente nessa parte de média, de estatística, né? Então vou ler aqui o exercício que fala que a permanência de um gerente em uma empresa está condicionada à sua produção no semestre. Essa produção é avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a média for, no mínimo, de R$ 30.000, o gerente permanece no cargo. Caso contrário, ele será despedido. O quadro mostra o lucro mensal em milhares de reais dessa empresa de janeiro a maio do ano em curso, né? E tem os valores, e aí pergunta: qual deve ser o lucro mínimo da empresa no mês de junho em milhares de reais para o gerente continuar no cargo no próximo semestre? Então, esse é o exercício, né? E é isso. Também 5 minutinhos, acho que dá, e aí a gente encerra.
Carol falou B, Isa falou E. Como vocês fizeram o exercício? Pode falar? Pode, claro. Eu fiz assim, eu fiz a soma desses meses que já foram, e aí deu 145. Aí eu sei que para dar 30, a média tem que ser 180, porque 180 dividido por 6 é 30. Aí eu fiz 145 mais 35, que dá 180. Aí é 35. Boa, é isso mesmo, é isso mesmo. Entendeu, Carol? E, né, e o restante. O que acontece? Carol, você somou e dividiu, né? E assim, a média é assim mesmo, né? A gente soma e depois divide. Mas o que está acontecendo? Está faltando um número aí. E aí, por isso que a gente tem que descobrir esse número, né? Porque a média a gente já tem, de certa forma, né? Porque é a média que a gente quer. Então, a gente precisa descobrir o número que a gente quer para ter a média esperada, né? Então, por isso a gente não pode só aplicar, assim, de cara, né, a conta, né? E aí, vamos aqui para as contas, né? Então, a gente quer que a média seja 30, né? E aí a média vai ser exatamente isso. Soma os 6, né? O valor das vendas dos 6 meses, a gente tem só 5, né? Então, o sexto vira X, e divide por 6, né? E aí aqui virou uma equação, né? Então, passa o 6 multiplicando para o outro lado, né? Chega no 180, que foi o que a Isabela falou, soma tudo, né? 145, e o que falta é justamente esse 35. Tranquilo, gente? Entenderam? Eu explico bem, obrigado. E vocês lembram dessa aula, gente? Essa aula é uma aula que eu gosto bastante. Né, e até que vocês falaram aí, né, de estatística, de média, etc. Vocês lembram uma discussão que a gente fez? Não, mas vou só relembrar. Aí, ó, a Isabela lembra. Quer falar um pouco, Isa? Ah, mas você já tá falando um monte aí na aula, não tem. Tá, estamos aqui em poucas pessoas, todo mundo amigo. Mas se não quiser, tudo bem também, entendo, aí eu falo. Tipo, a gente fez um exercício ali, gente, que tinha três distribuições de nota, né? Então, porque a gente começou perguntando, né? Quando a gente fala de média, né? O que vem à cabeça, né? E aí todo mundo falou, ah, não, vem a média da aula, da escola, da nota que precisa. E aí a aula era justamente sobre isso, né? Que aí a gente tinha as notas, né, de 3 matérias, era biologia, português e matemática. E aí tinha uns gráficos, né? E a partir dos gráficos se calculava a média da turma em cada uma dessas matérias. E aí acontecia um negócio muito louco, né? Primeiro que a gente via que a turma tinha ido de formas diferentes, né, nas matérias. E aí só que a média das 3 matérias era igual, né? E era igual a 5, né? E aí a gente percebia, né, que nem sempre a média ela diz tudo, assim, né? Porque
enfim, né? Porque a gente tem que olhar outras coisas também, né? Então, tinha um caso lá em que tinha 3 estudantes que tiraram nota 10 e o resto foi muito mal. Só que, como tinham 3 que tiraram nota 10, a média ficou alta. E só que isso não reflete, né, a realidade daquela turma, né? Porque, na verdade, era uma turma muito desigual, né? Teve alguns que foram muito bem, muitos que foram mal, mas na média ficou tranquilo, assim. Mas na verdade, não dá para esconder que tem muita gente mal, né? Por isso que existem outras medidas, né? Outras métricas estatísticas, né? Que é a mediana, né? Não sei se vocês lembram como calcula a mediana, né? A gente ordena, né, todos os termos em ordem crescente e aí pega o do meio, né? E o do meio é a mediana. E a moda é o valor que aparece mais vezes, né? Então, por exemplo, vamos pegar esse caso aqui dos 5 meses que tem, né? Eles teve um problema muito grave aí, né? Porque nos meses de janeiro e março as vendas foram muito baixas, né? Foram 21, né? Então 21 acaba sendo a moda, né? Da distribuição, né? Quando você pega o 35, né? Aí você tem duas modas, né? Uma de 35 e uma de 21. Mas o 21 está muito longe da média, né? Então foram meses ruins, né? Aí depois tiveram outros meses bons que compensaram. Mas, enfim, essa era um pouco da discussão que a gente fez. Tinha um vídeo que explicava um pouco, né, como que fazia a pesquisa eleitoral, que é um negócio interessante também. Enfim, não sei se vocês se recordam, não sei se era isso que a Isa ia falar, de matemática, né, da aula de média, mediana e moda, mas, enfim, recomendo bastante que vocês assistam, gente, porque essa é uma aula que a gente prepara com bastante carinho. Eu, pessoalmente, gosto bastante dela. Mas não sei se vocês entenderam um pouco a discussão que a gente fez, ou só eu falando aqui, se ficou. Você fala todo animado. Mas tem que estar, né, gente? Tem que estar. Boa, dei uma olhada depois nessa aula. Gente, esse é um assunto que cai muito no, no Enem, né? E ele acaba sendo um pouco mais simples, né? A conta, né? A parte operacional por trás, ela é um pouco mais tranquila. Então, por isso que é importante de estar sabendo fazer. Outra coisa também, né, que eu ia falar, que essa questão de leitura de tabela, leitura de gráfico, também é importante, e aí para diversas matérias, até para as matérias de humanas sempre cai um monte, né? Então também são coisas importantes. Gente, obrigado pela aula de hoje, foi muito bom, a gente fez aí uma meia retrospectiva, né, do semestre, depois a gente vai fazer revisões, né, aí com toda a matéria, né, algo um pouco mais amplo, mas hoje era mais para a gente relembrar esses pontos, né, foi legal que tinha gente que não tinha visto as aulas, a gente conseguiu passar um pouco, e é isso, gente, sigam firmes e fortes, Natália, pode parar de gravar, por favor, obrigado, e